Oi, pessoal. Estamos aqui em mais uma aula de microbiologia, né? Na última aula, a gente tratou sobre duas provas que são muito usadas no dia a dia de laboratório, né? São duas provas de reação, provas de identificação, né? Para ajudar na identificação após o meio da reação da prova da catalase e a prova da coagulase, né? Tudo para identificar Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, né? Streptococcus, né? Se tiverem alguma dúvida em relação a isso, vocês podem mandar pela plataforma, pelo WhatsApp. De qualquer forma, hoje a gente vai começar a filtrar os meios de cultura. Por quê? Vocês já tiveram aulas de meio de cultura, já sabem diferenciar o que é um meio de transporte, o que é um meio seletivo, né? A gente teve todas essas diferenciações na aula, só que agora a gente tem que entender que meio é para que determinada bactéria. Claro que são muitas bactérias e muitos meios e ninguém grava isso da noite para o dia. A prática vai ajudar muito mais. Só que o material que eu deixei para vocês é o material da Anvisa. Ele é um material muito rico e específico, de qualidade, que ajuda vocês tanto para trabalhar, quanto porventura forem fazer algum concurso daqui para frente. Então eu vou falar de novo o que eu falei no vídeo passado. Peguem essa apostila, escrevam cada meio, separando o que é meio de transporte, o que é meio nutritivo, meio seletivo. Diferenciem esses meios. Escrevam para que tipo de bactéria é cada meio, né? O que é a concentração química de cada um. Isso vai ajudar muito na rotina, né, de vocês para entender as questões do meio de cultura. Hoje a gente vai falar somente de meio de cultura para transporte e conservação. Isso, gente, tá na página? Só um instante. Tá na página 6. Página 6. A gente vai voltar lá pro início, a gente vai falar sobre meio de transporte e conservação, né? Para quem não lembra, né, vamos fazer uma revisão aí. O meio de transporte e conservação, ele é um meio, né, para que quando eu preciso transportar aquele material biológico para outro laboratório, né, e a metodologia principal de você ter um meio de transporte e conservação é o quê? Como o próprio nome diz, transportar. Transportar é para locomover aquela amostra de um local para o outro, independente do que seja. Mas ele não é só um meio de transporte, ele é um meio de conservação. Por que ele é um meio de conservação? Porque ele precisa conservar, né, aquelas bactérias que você vai pesquisar. Então, dentro de um meio de transporte de conservação, eu não tenho uma quantidade absurda de nutrientes para alimentar aquelas bactérias e fazerem ela crescer, para você poder identificar. Ali não é um momento de identificação, ali é um momento de você conservar a bactéria para levar ela para um meio de cultura específico, né, que vai reproduzir a análise laboratorial que você quer. Então é muito importante entender que o meio de transporte e conservação, ele está ali justamente, né, para conservar a sua amostra e levar esse transporte, né, de maneira que essas bactérias não fermentem, não cresçam. Porque se ela crescer ali dentro do meio de transporte, você não vai conseguir identificar qual é a bactéria, vai ser um emaranhado de bactéria, se tiver contaminação pior ainda. Então, assim, não tem como identificar. Então, é importante entender essa questão do meio de transporte, de conservação e transporte, ok? Lá na página 6, a gente vai começar falando de alguns meios, né? Hoje a gente vai tratar dos meios seguintes: Carey Blair, salina tamponada, meio Stuart. Ponto. Desses três, o Stuart é o que permite o crescimento de mais variadas bactérias do que esses outros meios. Começando pelo Carey Blair, o Carey Blair, o Carey Blair, ele é bem parecido, a fórmula quimicamente falando, com o meio Stuart, que também é um meio de transporte e conservação. A diferença é que ele tem uma solução salina balanceada, né? E a solução salina faz um trabalho de tampão.
O nome dele como meio comercial é Carrie Blair também. Hoje em dia, gente, a gente não precisa mais preparar meio de cultura. A gente já compra esses meios de cultura pronto e separa. Mas houve-se um tempo que era necessário preparar o meio de cultura. Eu, por exemplo, já preparei muito Millie Hilton. Millie Hilton é um meio de cultura para fazer o antibiograma. Eu lembro que eu falei isso na aula de urinocultura, que a gente faz o antibiograma após o crescimento bacteriano no CLED, né? E aí a gente vai ter que identificar aquela bactéria, saber, né, que bactéria está sensível ou resistente a determinado antibiótico. Millie Hilton é um ótimo agar, né, para fazer antibiograma. O Carrie Blair, gente, a questão toda do Carrie Blair, ele é um meio de transporte e conservação parecido com o Stuart, mas ele não é tão plural quanto o Stuart e maior crescimento de bactérias, porque ele é um meio de transporte muito usado que tem um bom controle de qualidade, né? Que ele tem um crescimento melhor de Shigella flexneri. Então, não é para todos. E o Carrie Blair, ele é um transporte de meio de fezes, né? Quando você quer fazer cultura de fezes. Então, ele não é muito legal para outros tipos de bactéria. Então, ele é mais para Shigella flexneri, né? O próximo é a salina tamponada. A salina tamponada, ela é um meio de transporte totalmente líquido, né? Que ela mantém a bactéria viável. Bom dia, filha. E a utilidade dele também é meio de transporte de fezes. Minha filha acordando, gente, aparecendo com vocês. Tô com sono ainda, Tá com preguiça. Tá com sono, tá com preguiça? O Darwin tá aqui. O Darwin tá aqui. Eu imagino que vocês devam adorar, né? E aí, gente, vocês não vão ver tanto o meio Carrie Blair quanto a solução salina tamponada no mesmo lugar. Por quê? A salina tamponada quanto o Carrie Blair, eles são da mesma forma para ter um bom controle de Shigella flexneri. Shigella é uma enterobactéria que cresce e aparece a todo momento no laboratório. Então, assim, entre a salina tamponada e o meio Carrie Blair, vocês encontram mais salina tamponada por ser um meio líquido e mais barato, que a gente está falando de solução salina. E ele é bem simples, tá? É só jogar 2 gotas de fezes, homogeneizar e você já tem o meio. Então, geralmente, dura mais, as pessoas usam mais salina tamponada do que Carrie Blair. Não que o Carrie Blair não seja usado. Agora sim, a gente vai falar do meio Stuart. O meio Stuart a principal característica bioquímica dele, né, é a carência de nitrogênio. O meio dele comercial também é chamado de meio Stuart, só que ele tem um crescimento bom de um grupo de bactérias. Isso está na página 8, tá? Então, vocês dão uma olhadinha lá, né, no controle de qualidade. Isso que é importante a gente fixar, né? A Haemophilus influenza cresce no meio Stuart. Shigella flexneri, então, Shigella flexneri cresce no Stuart. Não preciso ter salina tamponada nem Carrie Blair, eu vou comprar um meio só, por questões comerciais mesmo. Streptococcus pneumoniae, isso é show no hospital, assim, show não de legal, mas show de ter muita gente com Streptococcus pneumoniae. E a Bordetella pertussis, que também acontece bastante, tá? Por fim, a gente também tem um outro meio de transporte que também é para fezes que é bacana, que há um crescimento viável de algumas bactérias como Streptococcus pneumoniae e Escherichia coli, que é o agar nutriente. O agar nutriente também é usado para meio de transporte, porque Escherichia coli e Streptococcus são 2 bactérias também que é sítio comum de aparecer no dia a dia das doenças. Então, de todos esses meios, assim, o mais que abrange a maior quantidade de bactérias é o meio Stuart. Então, isso é bom ter isso na cabecinha da aula de hoje, de fixar essa parte. Mas, quando você vai fazer uma
pesquisa mais específica, de repente você precisa recorrer. Então, assim, se eu quero o crescimento de Shigella flexneri, eu vou lá e coloco o meio Cariblair, vou lá e coloco uma solução salina. Enfim, saber diferenciar isso. Agora eu quero generalizar, eu não sei o que eu estou pesquisando, não estou fazendo uma pesquisa específica de Shigella, até porque eu vou pesquisar um meio de transporte para Shigella, depois eu vou ter que usar um agar específico, que é o Shigella salmonella, para fazer realmente crescer a Shigella e a salmonella. Então aquilo ali conserva melhor esses tipos de bactérias. O meio Stuart, de todos esses meios de transporte, é o mais viável por conservar um número maior de bactérias, tá bom, gente? Oi, irmão.